pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa análise do dia. Então nós tivemos uma semana bem agitada, então vou aproveitando a oportunidade aqui para a gente fazer um resumo aqui da semana, para a gente poder atualizar todos os nossos seguidores aqui, tanto no nosso grupo quanto no YouTube, e vamos tentar fazer com que esse nosso resumo aqui seja recorrente para facilitar a vida de vocês. Então, como é a maior demanda de todos aí ultimamente, então venho trazendo aqui para vocês já de cara o Bitcoin. Muita gente falando interessada, perguntando, Henrique, até onde vai chegar a 100 mil, 150, 200 mil. Pessoal, até onde cada ativo vai é muito difícil a gente ter essa precisão, tá? Mas é claro que a gente tem nossa gestão de risco, nós temos a nossa análise, então a gente colocando no gráfico semanal, vocês conseguem enxergar aqui com certa tranquilidade que o ativo anda muito, né? Então nós temos aqui N semanas aqui muito positivas. Se a gente for pegar semanas em vermelho, as semanas negativas são muito pequenas. E o ativo, é claro, depois de fazer um teste praticamente aqui no mesmo ponto do topo histórico, né, de Bitcoin, nos 69 mil dólares, e entrou praticamente nessa manhã de hoje, ele bateu esse valor. E logo em seguida, na parte da tarde, hoje a gente viu uma forte correção, saiu bem alta, assim, bem alta, volatilidade bem alta, saiu lá dos 69 e foi buscar quase os 58 mil dólares, né? Então foi uma pernada bem brusca e nós, na verdade, quem opera, quem investe em criptoativos sabe dessa força aí da volatilidade dos criptoativos. Então, o meu conselho para vocês hoje de analista, não comprem Bitcoin, não comprem Ethereum, aguardem um pouco, tá? E algumas altcoins ainda estão extremamente atrativas, tá? Nós temos várias altcoins ainda numa posição bem atrativa, por exemplo, Arbitrum, se a gente for colocar aqui no semanal, bem atrativo ainda, bem no início ainda do seu movimento, ainda a gente tem aqui ainda projeções aqui, ainda a nossa expectativa é um ativo que pode aí, tem tendência de chegar a 5, 10 dólares pelo menos, um ativo interessante. Outros ativos às vezes são mais conhecidos como Polkadot, próprio Matic, Uni, né? Tem muito potencial ainda para andar, né? Uni, por exemplo, eu não recomendo a compra nesse momento também. A gente precisa de um respiro, que o ativo volte ali, pelo menos na casa dos 10 dólares, 9 dólares para a gente fazer uma nova compra, né? Então eu peço para que vocês tenham um pouco de paciência. Eu sei que a gente fica desesperado, o FOMO, né? O Fear of Missing Out é muito forte. Na maioria das pessoas, na hora que a gente vê o ativo subindo 40, 50, 60%, como foi o caso de Uni num dia só. Mas se a gente está dentro, legal. Mas se a gente está fora do ativo, a gente tem que ter muita paciência. Porque na hora que sobe muito, tem grande chance da gente ir lá comprar o ativo depois de uma subida de 40, 50, 60% e logo em seguida vir a correção. E é o que provavelmente a gente pode encontrar nas próximas 2 semanas algumas correções entre os criptoativos. Fala, Henrique, até quando vem essa correção? Até quando? Qual valor vai? A gente não tem como definir, mas a gente tem como saber que a gestão de risco de operações nesse momento vão ficar com uma gestão de risco bem ruim. Se vocês têm essa paciência, têm esse controle emocional e sabem, falar, eu vou comprar ele agora, eu tenho um dinheiro em caixa, se cair mais 10, 15, 20, 30%, eu vou comprar mais e aí eu vou aguardar depois chegar até os valores que eu tenho como objetivo, como meta. Eu já vi a análise, se é uma análise técnica, é um topo anterior histórico do ativo, beleza. Mas para quem não tem essa disciplina, para quem não tem esse conhecimento de ter esse controle emocional, de fazer uma posição agora e simplesmente segurar e saber que vai poder ficar no negativo de 20, 30, 40, até 50% às vezes, pode acontecer. E não tem, vai querer sair do ativo porque tem um dinheiro, fala, não posso perder isso, espere, tá? Eu acredito sim que os criptoativos ainda vão subir mais, vamos ter ali topos históricos em altcoins subindo, mas demanda paciência e principalmente que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Então, muito cuidado, tá? Então, vamos voltar para o nosso mercado tradicional, mercado americano. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, uma tendência altista maravilhosa, mas como tudo tem
os seus pontos de reversão, as suas situações. A gente teve uma situação hoje no mercado, principalmente no Nasdaq, desceu bastante, não é o comum, chegou a bater 2% negativo. E o mercado S&P 500, na verdade, ele fechou hoje com menos 0,84 e já na madrugada agora do nosso overnight ele ainda já está caindo menos 0,11, né? Ainda acredito que ele possa vir com tranquilidade aqui na nossa média de 20, pelo menos, e isso representaria ele no dia de amanhã mais 0,70, 0,75 negativo, tá? Porque vocês veem, a gente tem, se vocês podem acompanhar no próprio histórico do ativo, nós temos pernadas e sempre um dia mais forte correção. Pernada de alta, mais alguns dias de forte correção. Alguma indefinição que acontece, depois mais uma sequência de alta. Pode acontecer e vocês vejam como a média de 20 tem trabalhado aqui para segurar esses preços. Então, a gente tem uma tranquilidade, digamos assim, de que amanhã provavelmente a gente vai buscar aqui essa média de 20 já seguindo nessa tendência que o mercado americano se encontra. Dentro disso, os ativos lá nos Estados Unidos acabam tendo também essas retrações e diminuindo, né? A gente está vendo um cenário, deixa eu colocar aqui para vocês, por exemplo, de Apple, que está fazendo uma correção maior, então não comprem, não estejam posicionados, por exemplo, em Apple, né? Ah, mas é uma empresa grande, é isso, é aquilo. Nós temos com tranquilidade um alvo, digamos assim, né? Que não, sem traçar alvos, mas um potencial muito grande do ativo vir aqui buscar a sua média de 200, tá? Principalmente se a gente colocar aqui num tempo histórico aqui, tem o ativo acaba sempre se segurando bem em alguns períodos de maior retração na média de 200, tá? Então a gente tem sim que principalmente no semanal, uma reversão, né? Nós tivemos ali um ponto bem difícil de passagem aqui, uma resistência anterior e com quase um topo triplo, e depois Apple ainda com o seu lançamento do Vision Pro acabou que ficou bem aquém do que o esperado, então está tendo essa tendência baixista e provavelmente deve vir buscar aqui a casa dos $150. Então, muito cuidado. Nós temos, é claro, as Big Techs e as empresas de tecnologia também bem esticadas, né? Vejam que esticados até mesmo das médias mais curtas, então nós temos assim, na verdade o mercado vem demandando uma correção, né? Microsoft também vai praticamente quase fazendo o início de uma reversão aqui, né? Então nós temos ali uma dificuldade para seguir subindo, né? O ativo subiu bastante, uma das também que vem aí com mais de 100% de lucro na nossa carteira no último ano, e agora vai mais uma vez ali fazendo uma possível reversão, tá? E com espaço, com tranquilidade para chegar aqui na nossa média de 20 e ainda buscar o seu último ponto de suporte, tá? Nvidia ainda, para variar, Nvidia sempre subindo, e é claro que com tecnologias disruptivas da inteligência artificial e toda a sua necessidade do processamento que a empresa pode fornecer através dos seus equipamentos, acaba que ainda segue aumentando, e é claro que com seus resultados anteriores ali, a empresa vem de forma seguida aí rompendo seus limites históricos aí de preço, já chegando aí então na casa ali de 876 durante essa semana, e nesse momento aqui ela está sendo cotada a 859, mas não, claro, não indico a ninguém nenhuma posição no ativo pela sequências de alta, ele fica nada atrativo. Em compensação, nós temos alguns ativos que a gente pode ainda ter bastante interesse em ficar de olho, como por exemplo Nike, né? Uma grande empresa, vem ali seguindo uma tendência baixista no médio prazo já, né? Vem tendo algumas dificuldades recentes dentro da empresa, né? Mas, como a gente sabe, é uma empresa extremamente estruturada, sólida, com uma parte de desenvolvimento de tecnologia muito grande, e provavelmente dentro em breve, daqui a pouco, vai desenvolver novos produtos, novas linhas, tem o seu diferencial sempre. Foi uma das empresas aí que foram pioneiras no desenvolvimento de tênis com placas de carbono, dominava esse cenário, e agora, é claro, a competitividade acaba sempre aparecendo junto de outras grandes empresas, e aí acabam
tendo esses pontos intermediários dentro de alguns ciclos que acabam levando o ativo ali a ter as suas dificuldades ali até mais uma vez acabar aparecendo esse lado disruptivo, a empresa que investe muito em desenvolvimento, acaba sendo uma empresa para a gente ficar de olho para que quando a gente encontre aqui pontos de suporte em alguns pontos atrativos ou algumas modificações dentro dos seus fundamentos, a gente possa ali montar novas posições. Disney que tá todo mundo já careca de saber, que essa é uma das que eu tenho falado há bastante tempo. Nossos pontos de entrada a gente colocou que foi montando a nossa posição aos poucos, e hoje a gente está com uma posição extremamente positiva, com quase 30% de lucro e ainda com bastante espaço para no mínimo chegar aqui com tranquilidade dentro dos 126, 127 dólares, perto da nossa média de 200, né? Isso desse ponto aqui, ainda fazendo um rompimento aqui dessa bandeira que tem deixado o ativo, ainda teria espaço para pelo menos 12, 13%. A minha intenção ainda é carregar um pouquinho mais aqui perto dos 150, 160 dólares aí para um médio prazo, tá? Outros ativos nos Estados Unidos que ainda estão interessantes são os REITs, né? Então nós temos aqui alguns REITs em situação bem interessante. Realty Income, então nós temos uma posição que a gente alertou até no, se eu não me engano, na carteira do outubro do ano passado, fez um movimento muito interessante, fez a retração e agora está numa posição bem bacana. Lembrando que amanhã a gente tem sabatina do presidente do Fed no Congresso americano. Então tem um dia no Congresso, se eu não me engano, na Câmara, na verdade, no outro dia nos senadores, né, dos Estados Unidos, explicando, assim como é feito aqui no Brasil, a situação da subida ou descida dos juros, né? E isso pode afetar bastante, lembrando que nós temos, se eu não me engano, meio-dia vai estar o presidente do Fed falando e pode alterar bastante o mercado. E algumas informações sobre uma, um adiamento ou deixar para mais tarde, às vezes, a descida dos juros, pode levar os mercados para baixo ali com certa força amanhã na hora do almoço. Então, todo mundo de olho. E na parte da tarde nós temos mais alguns dados também que vão ser livro bege. E na sexta-feira a gente não pode esquecer do payroll, né? Provavelmente mais uma sequência aí que também sabemos que acabam trazendo muita volatilidade para o mercado e podem afetar e muito as nossas carteiras, tá? Então, para os Estados Unidos é isso, a gente falou um pouquinho dos rates, então só mostrar mais alguns aqui que talvez sejam interessantes. A AMT é outro também bem interessante para a gente fazer aquisição, tem PLD, então tenham esses rates em mente, aí façam os seus estudos, pode fazer bastante sentido na carteira. É claro que ainda tem os pagamentos de dividendos dentro desses ativos aí que ficam bem interessantes aí, se comprados a bons preços, que isso está acontecendo nesse momento, e principalmente na hora que a gente enxergar uma descida dos juros, podem ainda ser mais atrativos pela valorização dos valores dos ativos, tá? Deixa eu abrir o meu profit aqui rapidinho, só para a gente bater alguns ativos e a gente seguir na nossa sequência aqui e fechar a nossa orientação aqui dos nossos ativos, para que a gente também não fique com um vídeo muito longo e eu possa passar qual é o cenário atual para que a gente siga durante a semana e semana que vem alerta do que pode acontecer. Então falamos um pouquinho do mercado americano, que está bem esticado, precisa de correção, e como a gente já tem visto no mercado brasileiro, nós já estamos aí em correção há algumas semanas, né? Então nós podemos enxergar aqui, por exemplo, essas 3, quase 4 semanas, nós tivemos, é claro, nós estamos aqui numa zona bem interessante de suporte, e é claro que os preços estão segurando aqui, já seguraram praticamente por 3 vezes nesse mesmo ponto. Isso que a gente está no semanal, no diário isso fica mais claro, e com a nossa projeção traçada aqui desde o início da correção, nós provavelmente teríamos um recuo para a gente tornar aqui válido o nosso pivô. A gente está com uma média de 20 bem próximo aqui, que pode acabar gerando mais uma zona de ruído, e a gente tem dificuldade ainda e fica aqui travado, tentando subir e descer, mas devemos sim buscar ainda, acredito aí nos próximos 2 meses, a zona aqui dos nossos 120 mil pontos, tá?
Isso é o que tudo indica agora. Lembro muito e faço questão de dar ênfase nisso. Pessoal, a gente analisa dia após dia. Então nós temos essas informações. Podem ser que com os próximos 2, 3, 4 candles às vezes já mude completamente a informação que nós temos. Vamos fazer uma nova leitura, uma nova análise daquilo que vai se apresentando para nós, tanto graficamente, como notícias, como decisões políticas. Nós fazemos a nossa análise à medida que nós vamos recebendo todas as informações e vamos interpretando as possíveis tendências que podem ser adotadas, tanto pelos nossos índices como pelos ativos que nós operamos. Então, o que nós temos para o Ibovespa nesse momento se apresentando que é isso, e acredito ainda que a gente deve ficar meio travado aqui pelos próximos 3, 4 dias, né? Segurando aqui até nessa zona dos 126 mil pontos, e caso a gente perca essa zona aqui do 126, 124,5, nós vamos sim buscar lá próximo dos 120 mil pontos no mínimo, tá? Então fiquem de olho, principalmente no nosso diário. Deixa eu aproximar aqui no diário para que vocês consigam enxergar. A gente tem essa noção de que o ativo cada vez vem segurando um pouco mais em cima, mas nós estamos vendo aqui da mesma forma que aconteceu aqui atrás, uma zona forte aqui de definição, de briga entre comprados e vendidos, e que uma hora vence algum dos lados nessa força, e a gente tem que estar posicionado a favor dessa força. Então, se a gente perder essa zona verde, nós vamos buscar lá para baixo, nós não podemos estar posicionados em nossas ações, ou ainda podemos ali estar posicionados de forma a alguma posição vendida, alguma opção de venda, ou até no mercado futuro para compensar às vezes algumas posições que nós temos. Às vezes nós não desejamos vender, nós temos que trabalhar com as estruturas também para a gente aproveitar para lucrar até mesmo nos momentos de venda, tá? Bater alguns ativos. Outra coisa importante para nós aqui é analisar o dólar, né? Então, para nós brasileiros aqui é uma das coisas que pesam muito, e muitas das vezes o investidor não lembra disso, tá? Então, faço questão de lembrar, porque se o nosso dinheiro está aqui no Brasil e o dólar se valoriza frente ao real, nós estamos perdendo sim poder de compra. Nosso investimento, nosso dinheiro que está aqui no Brasil vale menos. Então, por isso que eu acrescento para vocês que é tão interessante e importante a gente investir lá nos Estados Unidos. Primeiro que a gente está atrelado a uma moeda muito mais forte que a nossa aqui, o real, né? Então, se a gente tem essa valorização, nós temos esse fator ao nosso lado. Então, imagina se a gente tem aqui, por exemplo, o dólar hoje a 4,96 e daqui a pouquinho a gente chega ali a 5,4, 5,5. Nessas situações, a gente já tem, se a gente for colocar aqui arredondando para 5, para chegar até os 5,5, vejam qual é o percentual que a gente estaria, digamos assim, ganhando se a gente tem patrimônio lá nos Estados Unidos investido, simplesmente com a valorização do dólar. E pelo contrário, se o nosso patrimônio está só aqui no Brasil, o dólar se valorizando, a gente só está perdendo cada vez mais dinheiro, né? É só lembrar que o valor praticamente do iPhone, por exemplo, é um exemplo que eu sempre acabo deixando com os meus alunos, o valor acaba mudando muito pouco lá nos Estados Unidos, né? Segue, é claro, a inflação de lá, que é historicamente muito mais baixa que aqui, mas aqui o valor do iPhone, por exemplo, já foi 1.500, 2.000, 3, 5, 7, 8, até iPhones hoje em dia de 12, 13, 14 mil reais. Lá nos Estados Unidos o valor quase muito poucos mudou o valor, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um crescimento absurdo se a gente for colocar em termos percentuais, né? Então a nossa moeda se desvaloriza muito frente à moeda estrangeira, e é sempre bom a gente se proteger. E visão da economia, a política atual de déficit fiscal muito grande, a estimativa até já saiu essa semana, a estimativa de déficit fiscal para 2024 também não é boa, né? Até por isso que essa semana nós estamos até caindo um pouco mais forte, então a gente sempre é bom pensar nisso, tá? Voltando aqui, a gente tem uma perspectiva aqui da mesma forma, estamos aqui num canal de baixa, nós estamos no topo de um canal, mas canais e resistência e suporte são feitos para ser rompidos. Então, o que a gente tem que pensar aqui para o dólar? Podemos, na situação 1, que seria a mais tradicional, nós ficarmos aqui e, mais uma vez, buscar o fundo do canal, voltar e fazer esse mesmo movimento seguindo o padrão que nós temos agora aqui.
tá? O que pode ocorrer nesse momento, principalmente com a valorização, com as notícias que nós vamos receber amanhã do presidente do Banco Central americano, nós podemos ter aí uma diferenciação, muitas das vezes uma volatilidade maior no dólar, e nós podemos acabar saindo também. A chance talvez é um pouco menor dessa movimentação, mas pode acontecer dessa saída, teste de novo e nós voltarmos a buscar o valor de 5,3 no curto médio prazo, tá? Não descartem essa situação e acompanhem, façam os desenhos parecidos com os nossos aqui e vão acompanhando dia após dia, assim fica muito mais fácil de vocês entenderem, deem print aqui na nossa tela e vão acompanhando os valores do dólar. Eu acredito que nós temos um cenário hoje ainda mais tendendo aqui ao o dólar no curto prazo voltar para a zona do 4,84, tá? Dependendo das nossas informações de amanhã e de sexta-feira, nós podemos mudar aqui para essa situação número 2, ok? Dentro de alguns ativos importantes aqui para a gente encerrar a nossa análise geral aqui dessa nossa terça-feira, nós temos uma Petrobras ainda subindo bastante e é claro que fica esticado e acaba que o ativo necessita de correções, né? Então é o que está fazendo, faz uma correção e ela provavelmente deve buscar aqui no curtíssimo prazo, até mesmo até sexta-feira, esse 37,96 aqui na nossa média de 20. Depois daí a gente precisa analisar o contexto e principalmente a situação do valor do petróleo, né, a commodity, que é o que baliza praticamente o principal item aí da Petrobras. E nós temos que ficar de olho principalmente nos conflitos. Isso aí pode sim mexer bastante com o valor do barril de petróleo e pode acabar potencializando ainda mais e continuar subindo aqui o ativo da Petrobras. Mas eu não vejo compras e tome muito cuidado, deixe um stop bem próximo ali para quem já está posicionado há bastante tempo. Eu tenho uma posição bem antiga de Petrobras até. Fico aqui com essas posições bem próximas aqui praticamente a gente quase fechou a operação e agora provavelmente mais uma vez a gente fica de olho nessa média de 20, fechando abaixo aqui provavelmente a gente vai encerrar essa posição de Petrobras. Então não vejo compras e quem está dentro, muito cuidado para provavelmente ali se a gente tiver uma correção um pouco maior na média de 50, perdendo esse 37,96, a gente tem que fechar a nossa posição por completo, tá? Isso aqui para quem tem uma posição maior vale a pena em novas realizações parciais. Já para a Vale, o minério de ferro mais uma vez caiu. A gente já tem aqui, como a gente mandou no nosso grupo do pessoal do nosso último curso de ações, nós temos aqui sim um triângulo onde os preços de Vale estão meio travados aqui. A gente consegue enxergar, fica bem definido esse nosso triângulo e que é o que deve seguir, deve voltar a buscar a zona inferior do nosso triângulo e deve mais uma vez depois fazer um pivô, deixar aqui um ponto de indefinição e a gente pode pensar em compras aqui a partir desse 64, 63 aqui. É claro, compras para levar para o longo prazo, a gente conduzir, saber operar aqui e fazer às vezes 5, 7, 8% com tranquilidade, mesmo num período em que o ativo se encontra bem travado numa região. Um dos ativos que estava bem interessante nesse momento é SUSP, e ela acaba se beneficiando muitas das vezes da subida do dólar, e a gente pode ter uma continuidade aí com certa força, digamos assim, no movimento, até porque ela ficou um bom tempo, digamos assim, com indefinições, né? Principalmente mais recente aqui, já desde o início aqui dessa tendência de alta, nós já estamos agora atingindo o segundo alvo e a gente tem boas expectativas para buscar o próximo nível de 65,80. Isso daria para, desse momento agora, mais 11, 12% aqui para ainda o ativo andar com certa tranquilidade, né? Principalmente para quem já está posicionado, mantenha a posição, né? Nós ainda temos aí com tranquilidade esse nosso alvo. Vai depender, é claro, também um pouquinho se o nosso Ibovespa ainda e os próximos dias vão ajudar. Mas eu acredito que essa
esses valores bem próximos, que provavelmente 65,80 o ativo deve alcançar. Um dos ativos para a gente também que acaba ficando bastante interessante ainda com as últimas quedas são Ambev, né? Então, Ambev, nós podemos acabar tendo alguns pontos interessantes de compra, né? Principalmente para aqueles nossos alunos que sabem o nosso jeito de operar quando os ativos acabam se encontrando muito lateralizados em uma zona, em um range talvez amplo de 12, 15, 20%, que é o que acontece com um BEP, e sempre quando chega aqui próximo da zona de 12, 12,80, 12,30, a gente começa a fazer compras, né? E já pode fazer sentido para a gente fazer compras, e à medida que até se aproxime do 11,90, 12 aqui, podemos ir montando mais posições para carregar elas sempre a partir da média de 200 ou da metade desse range onde está enquadrado a Ambev. A gente pode começar a fazer realizações parciais. A nossa última compra aqui, por exemplo, deu uma operação muito atrativa que chegou a quase 18%, né? E a gente acabou saindo com um pouquinho menos. Na hora que ela acabou descendo aqui, a gente ficou com quase 13% de lucro, né? E foi praticamente dentro de semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas aqui a gente acabou ficando com uma rentabilidade bem atrativa para a Ambev. E Banco do Brasil, apesar de enxergar alguns analistas ainda orientando compra no ativo, vocês sabem que para mim gestão de risco praticamente é uma das principais orientações que eu uso para os investimentos. Então, sem dúvida alguma, não vejo compras em BBAS3, Banco do Brasil, né? Pode continuar subindo? Pode sim, mas para nós não faz sentido a gente comprar um ativo tão esticado assim, e logo na situação que a gente vê do Brasil e de indefinições dos Estados Unidos, ainda juros por definir tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, a gente acaba seguindo o máximo possível a gestão de risco, e é claro que a gente não pode entrar num ativo desse depois de uma alta tão forte, né? Até porque a gente pegou boa parte da alta, né? O Lucas até é um dos que sempre agradece a gente, aí eu sei que você vai estar assistindo aí, sempre agradece a nossa posição de BBAS3, que realmente foi uma posição muito interessante. Então, não vejo entradas, e é claro, para quem está posicionado, realizações parciais aos poucos, não encerrem a posição de uma vez, esperem fechar abaixo pelo menos da média de 9 para fechar a posição, porque vocês continuam aproveitando a tendência o máximo que ela pode. Então, quando a gente entra bem na operação, a gente deixa ela fluir. Se a gente ficou de fora, infelizmente a gente vai ficar chupando o dedo, mas não vai entrar de forma emocional, né? Ah, não, está subindo muito, agora eu tenho que ir porque já subiu tanto e eu estou perdendo. Não, a gente espera outros ativos chegarem em posições atrativas e que tenham uma gestão de risco condizente com a nossa estratégia, tá? Então é isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. A situação dos mercados, principalmente amanhã, vai ser bem tenso, né? Uma volatilidade bem alta, principalmente nos momentos de notícia. Então, na hora da abertura do mercado americano, 11h30 da manhã, meio-dia com as falas do presidente do Banco Central americano, e na sexta-feira com o payroll às 10h30 da manhã. Tome muito cuidado, a situação não está fácil para se investir, criptoativos muito altos, ações dos Estados Unidos bem altos, temos alguns ativos bem interessantes ainda para investir, mas demanda muito cuidado e uma estratégia muito bem definida para que ela seja lucrativa, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise nossa. Se vocês gostaram, deixem um like, divulguem aí com os amigos, familiares, para que nós tenhamos aí mais gente sempre assistindo aqui, e é claro que vocês possam aproveitar a rentabilidade e as orientações que nós estamos trazendo para vocês. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem algum ativo específico na nossa próxima análise de mercado, deixem aqui embaixo nos comentários, que aí fica mais fácil do que a gente possa fornecer e apresentar aqui mais informações que sejam do interesse de vocês. Grande abraço, boa semana para todos e até mais.